Dando continuidade à nossa aula anterior, na qual eu fiz uma apresentação, né, através de vídeo, apenas eu falando para vocês, sobre as principais ideias de Diógenes, de Sinope, Diógenes o Cínico, agora eu complemento com um slide onde eu entro em mais detalhes sobre alguns conceitos sobre a ética dele. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui e vou ao mesmo tempo falando e discutindo com vocês, né? Então, vamos ver aqui. Diógenes de Sinope, o cínico. Bom, o cinismo, né, que eu dissera que foi fundado por Antístenes depois da morte de Sócrates, e a refundação dele com o Diógenes de Sinope. Gente, eu faço uma errata aqui em relação ao primeiro vídeo, ao vídeo anterior, porque eu disse que o Antístenes foi discípulo de Platão. Na verdade, ele foi discípulo de Sócrates, tá? Então, Antístenes foi discípulo de Sócrates e foi o precursor do cinismo, né? Mas Diógenes, ele praticamente refundou essa mesma corrente, tendo em vista toda a peculiaridade desse pensador, da vida, né, dele também, né, e da maneira dele de enxergar o mundo, né? Então ele tomou o cinismo nas suas últimas consequências, né? Então o cinismo de Diógenes, ele é inicialmente um movimento com clara orientação anticulturalista. O que significa dizer isso? Que ele assumiu uma postura de vida que é totalmente contra os preceitos sociais, políticos, econômicos, culturais dos homens comuns, da sociedade da época dele, né, que viviam naquele tempo. E provavelmente ele também seria hoje, se ele vivesse hoje, ele também seria adepto de um movimento anticulturalista, porque a sociedade, do ponto de vista moral, mudou muito pouco, né? Então, de qualquer forma, não deixa de haver ainda um certo tipo de anticulturalismo quando nós relacionamos a ética de Diógenes com o mundo de hoje, certo? No segundo momento aqui, a inutilidade da filosofia abstrata e teórica para fins de alcançar a felicidade. E isso aqui se reporta mais propriamente a uma crítica à tradição anterior, principalmente a Platão e Aristóteles. Ora, a filosofia não pode se prender a elucubrações. Ela tem que ensinar a gente a viver melhor. Ela tem que me ensinar, de alguma maneira, a agir na vida imediata, né? Então ela aparece como um receituário já a partir de Diógenes. Nós veremos até mais fortemente essa ideia da filosofia e da ética como um receituário de vida com o Epicuro e principalmente com os estoicos, tá? Então você tem o quê? Você tem a necessidade do exemplo e da ação. Ou seja, não basta ficar preso a ideias e teorias se elas não têm função nenhuma do ponto de vista prático, se elas não ajudam a transformar a nossa realidade, o nosso modo de se relacionar com as pessoas. Então, isso é muito importante, né, do ponto de vista do cinismo do Diógenes, a necessidade do exemplo e da ação. E por último, uma vida vivida fora de qualquer convenção, né, e reduzida às necessidades, ao essencial, né? Então, o próprio Diógenes, como eu até disse no vídeo anterior, ele se despojou de tudo, né? Vivia num barril, né? E tinha nenhum recurso, né? Não tinha bens materiais, né? Então ele defendia uma vida isenta das coisas do mundo, certo? Então é uma vida fora de parâmetro, fora de qualquer convenção social, né? Vamos lá então. O ideal da autarquia, do bastar-se a si mesmo e do tornar-se independente dos outros, ou seja, uma conduta inteiramente livre e sem regras. Então, assim, o homem agora, enquanto indivíduo, ele é o condutor da sua própria existência. Lembra lá no vídeo que eu falei sobre uma introdução à ética helenística, né, contextualizando historicamente? Quer dizer, esse bastar-se a si mesmo, que é esse ideal de autarquia, ele faz com que o homem não tenha mais alguém que seja exterior a ele para tutelá-lo, como um legislador, como um governante. Agora ele deve ser o governante de si mesmo.
Ele deve exercer o governo de si. Né? Então a relação dele, né, se dá diretamente com a natureza e o cosmos. Então ele tem que estar em harmonia com essa ordem natural, com essa ordem cosmológica, que é a única lei que passa a vigorar agora, uma lei holística da própria vida, né, que está presente na natureza e no cosmos, como eu disse. Tá? E aí também o direito da palavra e o direito da ação. O direito da palavra, parresia em grego significa, e direito da ação significa anaideia. Muitas das vezes com função provocatória, ou seja, a parresia, que é esse direito da palavra, também poderia ser tomado, e pode no cinismo, as suas últimas consequências. Né? Pode ser a palavra mais sórdida, a palavra mais direta, né? Mais franca, né? Livre de qualquer preconceito, né? Então, sem limites até. Então, a partir daí, a questão do desprezo total pelo prazer, de modo que é preciso libertar-se dele. Então, mesmo que no primeiro momento o cínico possa exercer certos prazeres, ele vai exercer para abandoná-los, para poder simplesmente ficar livre deles, porque os prazeres são fonte de dor, são fonte de sofrimento, segundo o próprio cinismo, de forma que também o estoicismo vai pensar isso. Tá? Então, os prazeres corpóreos, eles podem nos levar à infelicidade, porque nos cria em nós uma relação de dependência com as coisas. E nós passamos a viver mais em função das coisas do que de nós mesmos. E essa é uma crítica cínica muito forte, né, em relação ao prazer. O exercício da fadiga, sua valorização radical, de modo a ser capaz de temperar o espírito e torná-lo independente das necessidades supérfluas. Ou seja, uma vida em que você tenha tempo para poder pensar, para poder estar em contato com a natureza, em contato consigo mesmo. Então, essa fadiga é importante, né, porque faz com que você se liberte de uma condição de escravo da realidade, do trabalho, das coisas que você possui. Então, essa fadiga, ela aparece também como uma forma de desapego das coisas. Bom, Diógenes, proairesis, procura o homem, né? O termo proairesis tem esse sentido de procurar, buscar, né? Então procura o homem. Né? Basta lembrar aqui da lanterna que eu contei para vocês, né? No último vídeo, que o Diógenes via com a lanterna acesa no meio do dia, né? Interpelando aqueles com os quais ele encontrasse, perguntando: procura um homem, procura um homem, procura um homem. Então, né, uma leitura que se pode fazer, né, dessa afirmação dele, né, extremamente cínica, sórdida, né, ela pode significar o seguinte, né, busca o homem que vive sob a sua mais autêntica essência, busca o homem para além da sua exterioridade, e busca o homem para além das convenções da sociedade e do próprio capricho da sorte e da fortuna. É bem interessante isso aqui. Então, vamos lá. Então, o cinismo é o movimento mais anticultural de todas as filosofias, porque ele não se prende a nenhum padrão, gente, a nenhuma regra pré-estabelecida. É um certo tipo de vida sem regras, né? Uma vida sem metas, uma vida, né, em que o que vale é o presente, né? Você está presentificado no mundo, né? É como se o passado, né, já deixou de existir e o futuro não existe ainda. Então, o que existe é o presente. E é importante vivê-lo plenamente. Claro que respeitando, né, o rigor moral que o cinismo apregoa em relação a essa libertação dos prazeres. Então, o modo de viver do cínico: viver sem meta, sem objetivo, sem as metas que a sociedade propõe como necessárias. Tá? Cabe ressaltar isso aí, né, em relação às metas que a sociedade propõe como necessárias. E o Diógenes escolheu para viver um barril que estava na rua. Então, a própria ideia do barril é muito clara, né, quer dizer, no que diz respeito ao seu modo de viver. Né, quer dizer, totalmente apartado das questões ou das coisas que se relacionam com a vida social, política, econômica, cultural dos indivíduos comuns. Tá? E o barril é esse símbolo do pouco que é suficiente para viver. Certo? Então vamos aqui. Então nós temos aqui duas coisas importantes: liberdade de ação, anaideia,
até a licenciosidade, que é hybris. Então a ação, o cínico é aquele que é livre para agir, até as suas últimas consequências, até o limite, até o extra-limite, até a licenciosidade. Né? Então prega uma ação totalmente livre, método que pode conduzir à liberdade e à virtude, segundo o cinismo. Então, de um lado, né, você tem o exercício, que é a ascesis, e a fadiga, que é copos. O exercício é o seguinte: eu tenho que ter uma prática de vida em que as minhas ações sejam condizentes com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sou. Né? Não basta pensar uma coisa e fazer outra. Então tem que haver uma harmonia entre ações e pensamentos. Quer dizer, mais ainda, né, como é uma filosofia mais da ação, a ação deve traduzir e traduz aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Então, o homem se mede através do seu caráter, da sua conduta moral que se expressa na ação em si mesma. E isso é um exercício que se adquire, ou que vai se adquirindo, que vai se conquistando, que vai se realizando, né? Que é um fazer-se a si mesmo. Né? E a fadiga, como eu já disse a vocês. Então, uma prática de vida capaz de temperar o físico nas fadigas impostas pela natureza e, ao mesmo tempo, capaz de habituar os homens ao domínio dos prazeres até desprezá-los. Então, esse exercício, ele tem um caráter de você ter uma certa capacidade de resistir às adversidades da vida, principalmente aquelas que vêm na forma que estimula os prazeres mundanos. Né? Então, esse exercício, ele não deixa de ser ao mesmo tempo um exercício de desapego às coisas e aos desejos de um modo geral. Tá? Então, o desprezo do prazer é fundamental na vida do cínico. O prazer não só debilita o físico e o espírito, mas põe em perigo a liberdade, tornando o homem escravo, né? Escravo de si mesmo. O desprezo pelo prazer era pregado por Antístenes, né? O que foi o criador do cinismo. E o Diógenes, enquanto discípulo de Antístenes, herdou, né, esses fundamentos, né, da origem do cinismo, além de tê-los estendido, né, dentro da sua doutrina. Então nós temos aí a autarquia, que é o quê? Autonomia de espírito, que é bastar-se a si mesmo. Então a autarquia pode ser pensado como independência, autossuficiência, bastar-se a si mesmo. Um indivíduo autônomo, né, que precisa mais de si mesmo do que de qualquer outra coisa para viver. Então a apatia e a indiferença, diante de tudo, eram os pontos de partida e de chegada da vida cínica. Então apático, patia, vem de patos, em grego, que significa paixão. Apatia, sem paixão, sem prazer, sem desejo. Então é nesse sentido. E indiferença, ou seja, eu devo ser indiferente. As coisas de fora da realidade exterior não devem me afetar, né? Porque eu devo exercer um certo tipo de domínio sobre mim mesmo. Então é eu que determino o meu ser, eu que determino a minha felicidade, eu que determino o meu estado de espírito, porque isso depende única e exclusivamente de mim. Então a felicidade e a sua própria busca não depende das coisas exteriores, depende de mim mesmo e da maneira como eu me dou com as coisas. Né? Então, o Diógenes, o cão, né? Ele adotou o termo cão para se autodefinir. E aí é bem emblemática, né? Aquele relato de Teofrasto, né? Aquele relato doxográfico, né? Acerca de Diógenes, que ele dizia isso, né? Faço festa para os que me dão alguma coisa, lato contra os que não me dão nada e mordo os celerados. Os contemporâneos de Diógenes ergueram uma coluna encimada por um cão de mármore de Paros com a inscrição: até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas a tua glória, ó Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais de que a vida basta a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver. É isso, gente. Essas são as ideias principais, né, do pensamento de Diógenes. E aqui a gente fecha o nosso vídeo sobre o nosso pensador. E vamos dando aí continuidade, né,
De modo que na próxima semana agora a gente começa a falar sobre Epicuro. Então eu fico por aqui, por enquanto, e retorno em breve, dando continuidade com o epicurismo. Um grande abraço a todos.